Sabe o que eu tentaria fazer, doutor? Já que chegam nessa situação, acho que uma ação que nós temos um risco menor, e ela é muito eficaz, é a ação de exigir contas. O doutor poderia pensar em propor a ação de exigir contas. Em preliminar, o doutor poderia usar a tese do superendividamento e colocar em preliminar também, uma segunda preliminar, do agendamento da audiência de conciliação e mediação. Porque talvez consiga fazer um acordo nessa audiência, entendeu? O que o doutor faria? Na verdade, como ela deixou de pagar, alegar nessa ação que ela não sabe mais o que está devendo, o que ela pagou, se está sendo cobrado, qual juros está sendo cobrado, se a amortização é tabela price ou saque. O doutor consegue fazer um imbróglio ali, trazer várias informações que ela não sabe mais, ela se perdeu. Foi isso que aconteceu, né? Chegou um momento ela se perdeu, né? Então, talvez o doutor fazendo exigir contas é uma ação que o risco de dar errado é menor, de sucumbência eu falo. A tentativa de uma audiência de conciliação e mediação pode ficar muito clara, tanto em preliminar quanto no pedido, e talvez resolva, né? É uma tentativa, mas pelo menos se der errado, não vai gerar ônus, não vai gerar sucumbência alta, tal. Não é uma ação de risco, ela é mais leve. Dentro dessa ação, o doutor pode ter mencionado o superendividamento, porque na prática, o superendividamento, ele surgiu, mas nós não temos decisões boas no sentido de diminuir os juros. É uma tese que surgiu, mas a gente tem que encaixar numa ação, ou exigir contas, ou revisional, né? Forçando acordos, forçando acordos. Ou seja, é um bom argumento, mas para forçar acordos, né? Ah, tá. Verdade. Agora, doutor, me fala uma coisa. Como nós estamos numa situação de anormalidade, já tentou fazer a portabilidade do financiamento imobiliário? Porque tem muito banco digital que aceita fazer a portabilidade e não altera, não altera. Só o valor. E a ideia era... Entendi. Como ela ou seja, a cliente do doutor é aquela pessoa que não aguenta mais. Ela assinou um contrato, meio que se arrependeu e está numa situação que o financiamento está no nome dela e a outra pessoa não... Ah, tá. É o inverso. É o inverso. Não consegue. Que situação, hein? Então, você vê... Tem um lado ruim da moeda, né, do vendedor, mas da compradora também, porque não consegue fazer nada, né? Não tem o que fazer, né? Não tem o que fazer. Me entendi. E me fala uma coisa, doutor. Essa cliente do doutor, a ideia dela é salvar o negócio ou ela gostaria lá de salvar o negócio? Entendi.
Porque se ela quisesse se livrar do imóvel, estava fácil, daria para a gente pensar numa ação de rescisão de contrato, né? E a tese seria o induzimento ao erro, ou seja, ela foi induzida a errar, ó, você vai transferir com facilidade. Não é o caso, ela não quer perder o imóvel. É difícil, hein? Essa situação é difícil, porque uma ação de unidade de crédito também não dá. Essa ação, na verdade, eu assumiria uma postura. Eu sei que muitas vezes a gente precisa fazer alguma ação até para vender o nosso trabalho, tudo, mas também sei, também sei do doutor, do caráter, né? Da forma de pensar do doutor, já conheço muito tempo. Ou seja, eu ficaria numa situação mais omissa. Eu aguardaria ela fazer alguma coisa, porque o que ela poderia fazer? Uma ação de obrigação de fazer. Se ela chegar a tal ponto de fazer uma ação de obrigação de fazer, daria para trabalhar numa reconvenção, né? Aí sim, trabalhar a tese de uma transferência impossível, que não é possível, e ainda pedir perdas e danos, né? Então, eu não faria alguma ação ativa, eu ficaria quietinho. Se algo acontecer via judicial, aí eu conseguiria usar bem através de uma reconvenção. Entendi. Entendi. Ah, então na verdade está agindo de má fé, né? Ela se aproveitando de uma cláusula abusiva, impossível, mal pensada, mal elaborada, ela quer se aproveitar da situação para retomar o imóvel, né? Ou seja, então ela não trabalharia nem com a ação de obrigação de fazer, provavelmente ela já faria uma rescisão com reintegração. Olha que situação, que chato isso. Agora me fala uma coisa, a cliente do doutor está no imóvel há quanto tempo? É muito pouco. Não. Agora, o que poderia fazer, talvez, uma ação de perdas e danos. E aí, fazer o quê? Nessa ação de perdas e danos? Dizer que ela foi induzida a erro. Não está pedindo a rescisão. Perdas e danos porque ela foi induzida a erro. Ela sofreu um prejuízo, ela não consegue transferir o imóvel por nome dela. Ela foi enganada, né, de certa forma. Por quê? A perdas e danos é uma ação mais limpa. Fica mais fácil do doutor provar do que inexigibilidade, e por esse lado eu acho muito arriscado. A perdas e danos ela é mais simples, ela é simplificada, porém ela é efetiva, porque o doutor só precisaria provar o quê? O induzimento ao erro. E ela foi induzida a erro. A partir do momento que ela assinou um contrato dizendo, ó, tem obrigação de transferir para mim, mas não consegue, porque não é do mercado os bancos fazendo esse tipo de transferência. Eu acho que a ação de obrigação de fazer ou não fazer não usaria. Declaratório de exigibilidade de crédito, alguma coisa nesse sentido, algum raciocínio também estratégico, assim, acho perigoso. Eu ficaria com a perdas e danos, doutor, e trabalharia muito bem também em pedido de conciliação, para tentar matar, porque se ela vir com a ação, ocorre a conexão das duas ações, dá para fazer um acordo e resolver o problema, né? Nessa perda... Na verdade, eu deixaria claro na perdas e danos que não tem interesse em desfazer o negócio, mas ocorreu um prejuízo irreparável, porque não consegue transferir. Então, nessa perdas e danos, eu trabalharia que o resultado foi o induzimento ao erro, de vender algo que é impossível de transferir ou quitar, não dá para fazer isso, e aí eu bateria no quê? Na possibilidade do acordo de formalizar numa audiência, onde será transferido ao final do pagamento, né? Alguma coisa nesse sentido, alguma coisa que seja bom para ela. A tentativa de acordo seria no sentido de resolver e amarrar o negócio e contar a versão dela pela primeira vez. Porque se ela fizer uma ação, né, a vendedora fizer a ação, ela vai fazer rescisão de contrato com integração de posse. Para evitar ela contar a história pela primeira vez, o doutor distribui uma ação de forma rápida e mais simplificada, uma perdas e danos. Porque ocorre a conexão, o juiz vai ver que quem foi induzido a erro foi a compradora e não a vendedora que foi induzida a erro, porque não faltou vontade, né, da compradora de transferir, entendeu, doutor? Uma ação mais simples, porém bem forte, né? E uma ação que o doutor conseguiria talvez conduzir muito bem o pedido de uma audiência de conciliação e mediação, né? Porque nessa tutela, o que o doutor imagina pedir nessa tutela? Qual seria o pedido do doutor?
É difícil, doutor. Essa ação, o doutor, claro, pensou bem, né? Tutela antecipada, algo urgente, mas é difícil o doutor conseguir criar um nexo de causalidade, certo? Por mais que seja evidente, o juiz vai falar, mas é uma relação contratual, você combinou em transferir. Eu acho muito arriscado, eu acho que a chance de dar errado é muito grande. Eu ficaria com a ação de perdas e danos, porque é mais fácil do doutor... Por que perdas e danos? Porque é mais fácil do doutor conduzir o processo. Falar, ó, quem foi conduzida a erro foi minha cliente, ela foi conduzida a erro a partir do momento que falou em transferir. Como que vai transferir um financiamento que não existe transferência, né, de titularidade? Eu acho que nessa linha seria mais seguro. E outra coisa, o doutor trabalha com um pedido de perdas e danos baixíssimo e coloca lá, ou a ser arbitrado por Vossa Excelência. Reduz o risco de sucumbência e reduz as taxas judiciais, né? Então é uma ação de segurança, é uma ação só para... O doutor pode até colocar o valor do imóvel, mas a título de pedido, deixar claro que o valor da indenização é 10 mil a ser arbitrada por Vossa Excelência. Ou seja, o risco de sucumbência e o risco também, a diminuição das taxas judiciárias são tremendas, né? Acho que ajudaria bastante. O doutor pode fazer o quê, né? Nesse caso? Em preliminar, pede audiência de conciliação e mediação. Porque, queira ou não queira, é uma forma do doutor mostrar serviço, porque ela está com um sapo no pescoço, né? Ela está. E quando vai falar com a vendedora fala o que quer. Então, você imagina a oportunidade de fazer uma audiência de conciliação, mesmo que não dê acordo, só dela soltar aquilo que ela estava pensando, você me vendeu um negócio que não dá para transferir, queira ou não queira, o doutor já foi muito efetivo no caso, né? É difícil, hein? A manutenção desse contrato é difícil. Nesse caso, não teria muito, estrategicamente pensando, não daria muito para fazer algo nesse sentido não, hein? Ficaria difícil, né, doutor? Porque tem casos que são ruins, né? Agora, é difícil, esse caso é difícil. Talvez tentar marcar casos, quando eu percebo, aqui no escritório, estava falando até com a equipe, doutor, quando eu percebo que nós temos poucas teses de defesa, nossa prova é frágil, às vezes, para não desagradar o cliente, o que eu estou fazendo está dando certo em alguns casos? Vai no site do TJ e marca aquela audiência prévia de conciliação. Não existe processo ainda, mas o TJ manda. Porque é uma forma de a gente falar, ó, não estou deixando de te ajudar, o cliente não fica desgostoso, né? Porque tem casos que é ruim, né, doutor? Tem casos que é difícil de você atuar, né? Você não tem brecha, você não tem tese, não tem prova, né? Essa exigir conta, doutor, que nós falamos, capricha, doutor, lá na parte, né, da preliminar antes dos fatos, preliminar, da necessidade da audiência de conciliação e mediação. Se o doutor puder, inclusive, né, depois da distribuição da peça, peticionar de novo e protocolo, excelência, lembrando que na inicial ficou claro a necessidade da audiência de conciliação e mediação. Isso é ótimo, doutor, porque essa audiência de fato acontecendo, é o que eu falei para o doutor, às vezes nem vai dar acordo, mas só dela falar que ela está passando, né, que está no pescoço, na garganta ali, o doutor já fez um trabalho brilhante aí, a cliente já dá uma acalmada, né? E se ocorrer a ação de rescisão de contrato, com reintegração de posse, que é o que ela vai fazer, porque ela poderia fazer uma obrigação de fazer também. Pelo menos o doutor contou a versão pela primeira vez. Então fica mais fácil na obrigação de fazer, numa ação de rescisão de contrato, falar, opa, peraí, juiz, está te induzindo a erro, porque ó, nós temos antes dela, nós temos uma ação de perdas e danos. Essa história aí não é verdade. Na verdade, ela vendeu algo que ela sabia que era impossível de transferir. Então muda, né, a situação. Muda bastante, né?
Entendi. Você sabe, doutor, que a suscitação de dúvida ou a dúvida inversa, infelizmente, elas duram hoje, em média, 1 ano e meio, 2 anos e meio. Então, é uma alternativa, eu acho que é algo que a gente tem que propor para o cliente, porque é um recurso real, senão depois ele acha que a gente não ofereceu, não sabia. O doutor sabe que a advocacia é bem complicada, né? Muitas vezes é muita coisa, às vezes você quer ajudar o cliente e muitas vezes o cliente entende que você não ajudou ele porque você não sabia. Então, coloca a carta na mesa, ó, temos a situação de dúvida, temos a dúvida inversa, mas são situações que a chance da gente conseguir resolver, o resultado útil é daqui 2 anos e meio. E muitas vezes essas, assim como acontece numa comissão, né? Assim como acontece no juizado especial civil, na junta recursal, né? Junta recursal, a gente sabe que para reverter uma situação é quase impossível. São eles mesmos que julgam, né? Então deixa claro isso, que existe o risco do tempo e o risco de não ter uma decisão diferente. Se conseguir sempre outro meio para resolver, é a melhor opção. Quando a gente fala de tempo de posse, que a pessoa tem os requisitos posse, umas pacíficas, a melhor saída talvez era um uso capião. E em alguns casos, quando existe uma relação obrigacional, um contrato bem feito, uma adjudicação compulsória, quando dá para usar outras saídas, a melhor alternativa é usar outras saídas, sabe, doutor? E nesse caso, a cliente, ela gostaria do quê? De registrar, né? Uma dúvida em relação a isso, né? Registrar. Ou seja, se a gente pensar em termos de forma originária de propriedade, ela já cumpre os requisitos ou não? Daria para fazer o quê? Existe o chamado de 36 espécies de uso capião, existe o chamado uso capião de vício registral. O que é o uso capião de vício registral? O doutor aplica o 1238, mas menciona no nome da ação, uso capião extraordinário de vício registral. E a alegação qual que é? Que não existe outra forma senão o uso capião para regularizar esse imóvel. E trabalha com a nota devolutiva. A nota devolutiva que traz esse direito, entendeu? Oferece as duas coisas. Olha, podemos fazer a sustação de dúvida e podemos fazer o uso capião de vício registral. Você pode fazer as duas coisas ou optar por uma ou outra. Nesse caso, a sustação de dúvida inversa é muito provável que demore e não resolva. Isso, aí para deixar claro, estou jogando na mesa, por quê? Porque amanhã depois vocês vão falar, poxa, foi o advogado que não avisou. Está na mão de vocês. O que eu faria hoje? Eu iria para o lado do uso capião. Agora tem cliente que prefere fazer as duas coisas. Também podemos fazer. Entendeu, Ivan? Tava resolvido. Mas sabe qual que é o problema na prática? Que aí o doutor tem trabalho e consegue. Aí a hora que o doutor dá entrada de novo na prenotação, o cartório arruma outra coisa, entendeu? Quando o cartório faz isso, normalmente é um cartório que não quer registrar. E não é culpa do escrevente, nada, eles enxergam uma insegurança. Por que agora quer fazer uma mudança societária? Por que agora quer fazer uma mudança registral? E acontece mesmo, às vezes é uma blindagem interna, vamos dizer assim, né? Administrativa. É grande, né, doutor? É grande, né? É grande, é enorme, né?